Boa tarde, colegas petroleiros, aposentados e ainda os que felizmente estão trabalhando. Semana passada nós fizemos 3 vídeos, todos já foram ao ar, o último foi hoje de manhã, conversando com vocês sobre essa nova fase onde nós vamos dar conhecimento a todos que assinam este canal e mesmo aqueles que não assinam sobre os andamentos das conversações, dos estudos que estão sendo feitos para serem apresentados à Petros, que visam resolver o tema reajuste dos colegas que estão topados, que estão aposentados, e dos colegas que foram função de confiança e RGs. Tá? A negociação com a Petros apenas começou e hoje todas as entidades, todas as federações estão informando a todos os seus associados sobre o momento das negociações entre as entidades que foram convidadas formalmente pela Petros e como estão as negociações e a contraproposta que essas entidades estão fazendo a Petros. Antes de começarmos a conversar sobre esse tema, eu queria fazer uma correção. Sempre é bom a gente corrigir o que se enganou ou o que errou. E queria dizer para vocês o seguinte: como vocês sabem, eu pertenço ao movimento Cabeças Brancas. O movimento Cabeças Brancas é assim uma coisa muito ampla, muito grande, e qualquer um de nós pode fazer um grupo e dar um nome que defenda os cabeças brancas, que são os aposentados da Petros, né, antigos trabalhadores da Petrobras, que normalmente, quando se aposentam, já estão com os cabelinhos brancos. Essa ideia, ou esse grupo chamado inicialmente Camisas Brancas, nasceu no início de 2018 e faziam parte dessa primeira reunião lá no Pátio das Bandeiras o Ângelo Cataldo, que sou eu, o Rick Nunes, o Ricardo Nunes, o Alfredo Paes, o Mário Figueiredo, o Paulo Roberto, o Fernando Moura, que convocou essa reunião, a Maria dos Anjos, também conhecida como Dusa, o Valdir Inglês, o Gilberto Ramos e o Washington Vanderlei, WW. Posteriormente, esse grupo não mais se reuniu com essa formação, apenas Ângelo, Ricardo, Alfredo, Mário e Paulo Roberto, durante algum tempo, ficaram juntos, fazendo reuniões já na época via Skype, e na sequência o grupo também foi modificando e mudou inclusive de nome, de Cabeças Brancas, de Camisas Brancas, virou Cabeças Brancas. Hoje existe um grande, imenso grupo que participa no Telegram, cujo nome é Mobiliza Cabeças Brancas, que tem aproximadamente 700 pessoas. Tem um outro, Cabeças Brancas ADM, um grupo muito mais restrito, muito mais gerencial, sob o ponto de vista de gerenciar informações. Tem outros grupos Cabeças Brancas e tem um movimento muito maior que se forma à medida que as coisas são necessárias e vai agregando as pessoas. Então, seja você também um cabeça branca mobilizador, um cabeça branca que movimenta as coisas ou que faz a gestão de alguma coisa em prol de todos os petroleiros. E, para não perdermos tempo, feito esse esclarecimento, vamos ao documento oficial do fórum, que foi postado e está sendo postado hoje no site da FUP, da FNP, da Contimaf e de muitos dos sindicatos que compõem o Fórum em Defesa da Petros e da AMS. Muito bem, vamos lá. Vou repetir para você. Esse fórum tem aproximadamente 65 pessoas que representam inúmeras entidades.
Federações, por exemplo, tem a FUP, tem a FNP, tem a CONTIMAF e tem a FENASP. Sindicatos, tem o sindicato RJ, Norte Fluminense, Litoral Paulista, tem o Sindimar, que é do pessoal da Marinha, tem o Sindipetro Bahia, o Sindipetro Pará, Amazônias, do Norte e Nordeste do Brasil, e tem o Sindipetro do Rio Grande do Sul. Tem as associações, algumas, a EPET Bahia, a AMBEP, a APAP, a ESAP, GDPAP, às vezes a ASTAP e muitas outras que participam eventualmente. E tem grupos da internet, como eu já disse, o Movimento Cabeças Brancas, o Mobiliza CB Brasil, o CB-ADM, o GTEC e a PESP Rio Grande do Sul. O tema que está em pauta, que está sendo discutido e que está agora formalmente definido como sendo o pensamento do fórum, é relacionado ao reajuste dos topados, funções de confiança e RG de colegas que não repactuaram com a Petros. As negociações com a Petros acabaram de começar, digamos, e estão em andamento. E nós vamos ver o que o fórum, depois de ter estudado, depois de ter avaliado qual seria a melhor solução para todos, fez esse documento e vai encaminhar esse documento para Petros. Começa o documento, eu extraí esse documento da página do site da FNP, mas se você for no site da FUP, da APAP, da GD, na FUP, FNP, FENASP e CONTIMAF, você também vai achar lá. Diz assim, começa assim: as entidades do Fórum em Defesa dos Participantes da Petros e da AMS foram chamadas para 2 reuniões, uma em agosto e outra em setembro, em que a própria Petros sempre admitiu que, de fato, não havia uma negociação em curso relacionada ao tema. O tema é reajuste de topados e RGs, e funções de confiança. Levantava ali a perspectiva para promover um reajuste ou apresentar uma proposta para tal. Vejam que a própria Petros faz questão de dizer que está vendo a melhor maneira, não era uma negociação propriamente dita. Por quê? Porque uma negociação propriamente dita precisa fazer um grupo formal e esse grupo não é formal, é apenas uma conversa entre partes interessadas. Da parte dos sindicatos e associações, é preciso esclarecer que todos se posicionaram pela necessidade da Petros assegurar os devidos reajustes aos aposentados, RGs ou limitados pelos reajustes ao teto 1, já em setembro de 2021. Ainda se marcou posição da necessidade de dar andamento ao compromisso de mitigar as cobranças do PED, ou do novo formato de pagamento da Petros, NPP, para a faixa dos menores benefícios. Esse compromisso havia sido assumido, foi assumido, aliás, pelo próprio presidente da Petros quando da implantação do novo formato de pagamento da Petros, ou NPP. Portanto, a não execução do devido reajuste em setembro de 2021 se deu por decisão e limites da própria Petros, ou seja, uma decisão administrativa da Petros. Não sabemos se foi exclusivamente dentro da diretoria ou se houve também participação dos conselheiros. Quero crer, pelo jeito que está aqui, que é uma decisão administrativa dentro da diretoria executiva da Petros. A partir da terceira reunião, só realizada em 1º de outubro de 2021, em que a Petros apresentou o esboço de uma proposta e firmou que a formalizaria, avaliamos que se inicia, de fato, a partir da reunião de 1º de outubro, uma negociação visando uma solução para o reajustamento dos assistidos topados em seus benefícios de aposentadoria e também
os que têm seus benefícios estabelecidos com vínculo às funções de remuneração global ou função de confiança também. Desde 2019, o Fórum vem cobrando a Petros uma solução para que se reajuste o Plano Petros PPSP não repactuados e PPSP não repactuados pré-70 do chamado Teto 1, inscritos até 13 de abril de 1982 no Plano Petros, e dos aposentados vinculados à tabela de remuneração RG. Desde então, a Petros alega que não pode reajustá-los porque não consta em regulamento uma regra para fazer com que isso seja feito, com o que as entidades do Fórum discordam. Para as entidades, o critério de reajuste consta do regulamento, sim. Inclusive, a Federação Nacional dos Petroleiros, no início de 2020, entrou em ação na Justiça, tendo em vista a defesa desses participantes, que chegam em cerca de 1.500 trabalhadores, os quais, até o momento, não tiveram reajuste. Esse número, alguns falam 1.500, outros 2.500, fato é que, no caso aqui, a FNP fala em 1.500. Segundo o Dr. Marcos Coelhos, advogado da FNP, o regulamento não estipula um teto de benefícios, mas sim um teto para o salário de participação, que são coisas absolutamente distintas, né? Salário de participação é o quanto você ganha enquanto você está na ativa. Depois que você se aposenta, você não tem mais salário, você tem benefício ou aposentadoria, como quiser. O salário de participação é aquele salário que a pessoa recebe quando está na ativa e tem como limite para fazer e que tem esse limite para fazer a sua contribuição à Petros. O salário de benefício o salário de benefício, a pessoa passa a usufruir a partir do momento que passa para a condição de assistido ou aposentado. Nessa situação de assistido, que não existe previsão regulamentar de que haja um limite para o salário de benefício. Entendido? Então, vou repetir para que ninguém tenha dúvida. O salário de benefício passa a ser usufruído no momento que o assistido passa para essa condição de aposentado ou assistido. Nessa situação de assistido, não existe previsão regulamentar de que haja um limite para o salário de benefício. No entanto, a interpretação que a Petros faz é de que esse limite é o salário de benefício, que há esse limite para o salário de benefício. Vamos de novo. No entanto, a interpretação que a Petros faz é de que há esse limite para o salário de benefício. Em decorrência da previsão regulamentar para o salário de participação, estabelecer como limite o salário de superintendente-geral do departamento, uma função extinta no ano 2000, quando a empresa fornecia uma outra tabela como referência. A partir de 2018, ela também deixou de informar o reajuste dessa função e já comunicou, em princípio, inclusive, que não vai mais haver reajuste dessa tabela. Por isso, a Petros deveria adotar uma solução imediata para essa questão. O meu entendimento é que, a partir do momento que nós nos aposentamos, uma vez que foi calculado qual é o salário que vai vigir para o cálculo da aposentadoria, uma vez definido qual é o valor de aposentadoria, a partir daí passam a vigorar os reajustes que são previstos para os aposentados, repactuados e os não repactuados. Para os repactuados, o IPCA; para os não repactuados, aquele valor de reajuste que a Petrobras dá ao pessoal da ativa. Essa é a regra do jogo. É a regra que está em discussão e que há posições contrárias e a favor. Continuando,
Como dito, a FNP já havia judicializado essa questão junto a Petros. No momento, Como dito, a FNP já tinha judicializado a questão e a Petros, no momento, propôs uma composição para reajustar o benefício dos anos de 2019 a 2021 e também definir um índice que seria o IPCA para 2022 em diante, explica o Dr. Marcos Coelho, advogado da FNP. Em agosto/setembro, a Petros convidou as entidades para participarem de uma reunião a fim de discutirem uma solução para esse impasse. Mas, desde o início da reunião, a Petros dava indicativos de que poderia dar o reajuste, porém sem pagar o retroativo aos aumentos que ela deveria ter feito em 2019, 2020 e 2021. O que de pronto as entidades discordaram, tendo em vista que os participantes seriam prejudicados. Depois da reunião de 1º de outubro, a Petros apresentou, no dia 5 de outubro, um termo em que propõe algumas obrigações e garante o reajuste para esses participantes com o pagamento do retroativo. Para o Dr. Marcos Coelho, esse termo exige, a não judicialização da questão. Além disso, faz referência à existência de um teto de benefício, que nós, o sindicato e o escritório de advocacia, não concordam. Ele trata também, o termo de ajuste de não judicialização, de questões relacionadas à BR Distribuidora, empresa que atualmente o sindicato não representa, pois é um outro sindicato, o Citramico, que representa. Diz o Dr. Marcos Coelho: nós entendemos que, de fato, esse termo merece alguns ajustes para que possa ser levado, se for o caso, à aprovação da categoria. Então, veja bem, os sindicatos estão negociando, mas, após uma negociação, seja qual for o resultado, os associados que estão dentro dessa questão serão convidados a opinar, a dizer se aceitam ou não. Se tiver consenso entre as entidades, é claro, conclui o Dr. Marcos Coelho, ou seja, caso haja consenso que o acordo deve ser assinado, conforme a negociação em curso, entre as entidades, esse consenso, então, cada uma das entidades fará uma assembleia para apresentar essa questão aos seus associados e os associados aprovarem essa solução que foi de comum acordo, entendida como sendo boa pelo fórum e pelas entidades que participam deste entendimento com a Petros. Esse termo agora está sendo discutido entre as entidades para fazer alguns ajustes necessários e garantir reajustamentos sem nenhum prejuízo para o plano PPSP. Nesse caso, eu estou entendendo que o plano tanto faz repactuado quanto não repactuado. Sobre o aspecto específico da não judicialização. Para o advogado da FNP, essa exigência não faz sentido. Para mim, está totalmente fora de questão. Porque, havendo esse termo de não judicialização, como nós já temos essa ação judicializada, nós teremos que fazer um termo de composição no processo, o que, a princípio, o processo já seria extinto. No mais, quando Petros estivesse corrigindo a irregularidade e aplicando os índices de reajuste, não haveria o que ser demandado na Justiça. Isso só causa um desgaste com a categoria, esclarece o advogado da FNP. Ou seja, se a Petros fizer o que manda o regulamento e fazer o reajuste conforme previsto no regulamento, não há por que se ter a assinatura de um compromisso, um termo de não judicialização.
É isso que diz o colega advogado da FNP. Quanto ao índice de reajuste, uma outra questão importante é sobre o índice de reajuste para aqueles benefícios que estão num patamar em que a Petros entende ser teto. Essas pessoas que não repactuaram não concordam com a adoção de um índice como o IPCA para o reajuste do benefício, e sim que o regulamento dos não repactuados aplicável seja utilizado pela Petros, com a qual eu totalmente concordo, para realizar esses reajustes. Então, segundo o Dr. Marcos Coelho, deve-se observar o índice previsto no regulamento. No caso dos não repactuados, o índice é aquele que a Petrobras dá aos colegas da Ativa. Em relação à BR Distribuidora, agora Vibra, nós não podemos assinar qualquer documento relacionado a uma parcela de participante a qual não representamos. A nossa intenção, então, é que conste uma cláusula relacionada a isso ou que seja excluída do texto as indicações relacionadas a esses participantes, informa o Dr. Marcos Coelho. Por fim, esclarecemos que todo o texto da citada proposta da Petros será revisada, deixando clara a posição das entidades de que não existe teto para o salário de benefício, e sim para o salário de participação, a fim de evitar um futuro problema em relação a esse tipo de interpretação. Então, finalmente saiu fumacinha branca. Não é exatamente uma fumacinha branca que desejávamos, no sentido de dizer, olha, vai ser tantos por cento para os que estão batidos nos tetos, vai ser tantos por cento em relação ao que está definido para os RGs, mas é uma proposta bem objetiva, bem pé no chão, uma proposta que eu tranquilamente assinaria com relação ao que se deseja que a Petros faça. Agora, se a Petros irá fazer ou não, é uma outra questão, porque se trata de um entendimento, de uma proposta de intenções que a Petros fez para esse grupo de representantes e que deve ser agora levado a Petros essa proposta do fórum, que congrega todas as associações que eu mencionei antes, associações, sindicatos, grupos, federações, etc., etc. E a Petros, naturalmente, terá que estudar em profundidade esse tema e verificar o que ela deve fazer. O que eu acho? O que eu acho é que estamos no bom caminho e espero, como todos nós que estamos acompanhando, esperamos, que ainda este mês isso se resolva e o mais tardar o final do mês que vem. Assim que houver fumacinha branca de verdade, nós estaremos aqui para comunicar a todos vocês. E peço de novo a cada um que assistiu, que viu esse vídeo, eu vou colocar o texto dentro da descrição do vídeo, para que não haja dúvidas em relação ao que está sendo colocado pelas entidades. Compartilhe esse vídeo com colegas e amigos petroleiros, assine o canal se você ainda não é assinante, aqui você não paga absolutamente nada para ter essas informações, mas em compensação você pode ajudar a conscientizar e a esclarecer outros amigos e colegas petroleiros. Um grande abraço e espero te ver em breve, já com a notícia boa de que tudo foi resolvido. Até já!